Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões. Viu? Aí você fica se perguntando, se questionando. Por que de tanta prepotência? Por que de tanta tirania? Por que de tanto soberania? De tanta arrogância? O ministério trata os inferiores e os desiguais, tipo encarregado de orquestra, tipo regional, tipo cooperador de jovem, tipo que não é amigo. Por que eles tratam essa gente tanto assim, arrogantemente, e eles não se mexem? Por que eles não falam nada? Por que correm tudo para debaixo da cama? Maltrata músico, ameaça regional, é sem segunda chance. E por que os caras não falam nada? Rapaz, deixa eu lhe explicar. Encontros de músicos da CCB serão proibidos tocatas em lugares públicos. Porque o pessoal aí está alugando salão. Se bem que ginásio de esporte não precisa alugar, né? Você vai lá, conversa com o prefeito, fala para o prefeito que vai fazer um encontro de músico da CCB, de igreja, então o prefeito, claro, né? Igreja, o prefeito abre as pernas e deixa, e depois vai lá pedir voto. Sabe? Então o sujeito é fácil. O sujeito vai ali na prefeitura, na secretaria de esportes, pede autorização, pede a chave do ginásio de esporte para fazer lá um encontro de músico. De que igreja vocês são? Ah, somos da Congregação Cristã no Brasil. Tá aqui a chave. Depois vai lá e pedir voto. Aí o cara vai lá, os organizadores vai lá e reúne uma tocata ali. E aí faz a coleta. Isso sem passar pelo ministério, isso também incomoda o ministério, porque aí esses organizadores, eles vão fazer coleta, refrigerante, bolo, aí o pessoal faz bolo e leva para lá, ou se não dá o dinheiro e os organizadores lá fazem, e isso incomoda o ministério. Incomoda porque está tocando um hino da CCB? Não, incomoda porque não passa pelo ministério. O ministério é ciumento, tem ciúme do poder. Então isso incomoda. Qual é o pecado que tem nisso? Assim, nenhum, né? Mas aí, o que é que acontece? Por que o maldito ministério proíbe encarregados regionais de frequentarem isso? E por que esses bunda mole desses regionais e desses encarregados não vai? Eu vou lhe explicar. Instrutor não vai. Organista lá, instrutora não vai. Porque se for, perde o cargo. Perde o ministério. E por que eu vou lhe explicar por que de tudo isso. Sabe? Então eles são proibidos de tantas coisas. Eles são privados de tantas coisas. E eles se submetem. Aquele puxa-saco lá, lambibota lá de Cabreúva, fazendo aí campanha para o pessoal não ir protestar no Brás. Por que o cara faz isso? E aí, por um lado, ele lambe o músico dizendo que ama, e por outro lado, ele lambe o ministério. Então ele pousa dos dois lados, sabe? É um pé na terra, outro no céu. E aí, entendeu? Por que o cara faz isso? O fundo, no fundo, é isso aqui, ó. A coleta, ela é única. É única. Você é persuadido a dar coleta pro pobre. Mas aquela coleta pro pobre, os caras fazem o que eles querem. Então você dá coleta única aqui, ó. Você pega uma lista do ministério, coleta única, ó, para atendimento da obra da piedade, viagens de manutenção e construção. Mas a coleta é única. Tanto que está marcado coleta única aqui na lista deles. Coleta é única e depois fica pedindo para um, mas entrou ali no cesto dele e faz o que quer. Aí é o seguinte, o diácono, ele é soberano. O diácono, ele pega o dinheiro lá para atender, para fazer os atendimentos, e ele faz, porque está no estatuto da igreja, está no estatuto de toda a igreja. A Receita Federal não tributa coleta.
A Receita Federal, o governo federal não tributa dízimo. Não tributa o dinheiro que você dá na igreja. Não é tributado. Então se você deu R$100 lá, é todo para a igreja. Em qualquer igreja. A Receita Federal não põe o bico lá não, meu amigo. Sabe? Então é o seguinte, você deu dinheiro lá. Então o diácono, ele é soberano. Ele atende aquele que ele quiser atender. E tudo dentro do manto de quê? Se escorado em quê? No sentimento. Eu senti de atender. Se o diácono sente, ele vai e lhe atende. Se o diácono não sente, ele não lhe atende. E não há lei na terra que faça ele atender você, se ele não sentir. Porque é no estatuto da igreja, em qualquer igreja. A Receita Federal não tem lei que mande o cara lhe atender. Então ele é soberano. É por isso que o ministério fala grosso. Porque tem o estatuto, tem a lei que protege ele. Então ele faz o que ele quer. Se bem que vai tomar no cu depois, né, com Deus. Mas aí eu falo depois. Então o diácono, ele sente. Se o diácono, por exemplo, eu vou lhe dizer aqui, num encontro desse aqui, ó, saiu essa circular aqui, que os encontros de música na CCB serão proibidos, tocatas em lugares públicos, encarregados locais e regionais não poderão participar de tocatas em lugares públicos. Se o encarregado regional for, e o encarregado de orquestra for, qualquer regional, qualquer local for, ele vai desobedecer esse mandamento aqui do Braz. O diácono, se ele tiver uma necessidade, se ele ficar desempregado, se ele ficar doente, precisar de remédio, de calçado, de roupa, de tudo, o diácono não vai sentir e ajudar ele. Mesmo que ele não perca o ministério. Entendeu? Entendeu aqui qual é a força do Por isso que o tirano lá do Braz fala grosso e é prepotente, por causa disso. Então o diácono é assim com o ministério ancião. Diácono é assim com o ancião. Então, se um encarregado de orquestra for num encontro desse com os músicos, ele perde o sentimento do diácono se ele ficar desempregado, se ele ficar doente para comprar um remédio, uma necessidade qualquer, seja qual for a necessidade, o diácono não vai sentir em ajudar ele. Porque lá no ministério de ancião, ele desobedeceu uma ordem do Braz. Mesmo que o ministério não tire o cargo dele porque ele foi lá na tocata, mas aí, quando ele tiver necessidade, o diácono não vai sentir em ajudar ele. É por isso que esses caras que têm cargo na obra de Deus, é tudo bunda mole. Porque eles não estão ali para fazer a obra de Deus, em defesa da justiça, da verdade e de músico nenhum, não. Não, eles estão ali preocupados com a barriga, com as mesas, com a mesa dele. Então o cooperador ele pensa duas vezes. Aliás, nem pensa. Ele obedece o ministério. Porque se ele ficar desempregado e a necessidade bater na porta dele, o diácono sente em ajudar ele. Se ele descumprir o Braz, o diácono não sente em ajudar ele. Essa é a chantagem, meu amigo. Essa aqui é a real. Então, se um instrutor lá desobedecer o cooperador e um instrutor lá ficar desempregado e começar a passar necessidade, o diácono não vai sentir em ajudar ele. Se o cooperador desobedecer o Braz e for lá no encontro de música desse e desobedecer o Braz em qualquer ensinamento ou em qualquer conselho, ele não vai, o diácono não sente em ajudar ele. Então, se ele ficar desempregado lá, ficar doente e precisar de remédio, e precisar pagar um exame, e precisar de um transporte, ou precisar levar no hospital e tudo, o diácono não vai sentir em ajudar ele. Porque essa é a lei, meu amigo. Essa é a vida real. Por isso que quem tem cargo na congregação é obrigado. O cara pensa em duas vezes em desobedecer. O cara lá é porteiro da igreja. Se ele lamber os pés do ministério e ele ficar desempregado lá, o ministério vai ajudar ele. Vai lá, leva terno, sapato para o filho, para o neto, até para um parente que não é batizado.
ficou lá desempregado, o ministério sente, o diácono sente, se junta ali o cooperador de jovem, o ancião, e o irmão lá está doente, o porteiro. Então o diácono lá e sente em ajudar ele. Por quê? Porque o porteiro é lambibota deles. Para começar, se não for lambibota, nem estará, nem é porteiro. Não precisa você criticar o ministério. Para você ter... Se você criticar o ministério, não precisa você criticar, basta não puxar o saco. Porque o ministério quer puxar saco e depois lambibota. Se você não for essas coisas, você nem vai para ser ministério. Nem vai. Então, se você for críticozinho, qualquer crítica, aqui eu estou falando de crítica, não é crítica, é você questionar Bíblia, você perguntar, você for um instruído, você já não vai para o ministério, já não vai para o cargo. Aí uma vez que você é porteiro, e você tem que lamber o saco do Brás, do ministério. Se você lamber e precisar de alguma coisa, passar por necessidade, o diácono sente em ajudar você. Agora, se você for porteiro e concordar com o tocata, e concordar com esses movimentos aqui de música, o diácono nem vai sentir nada com você, rapaz. Já vai marcar você lá como um desobediente, como um rebelde. É assim que rola. É por isso que você não vê regional, declaradamente regional, defendendo essas coisas. Mesmo que ele concorde, porque ele concorda com esse movimento de música aqui. Você acha que essa tirania, que essa fala prepotente aí não incomodou muito o regional? Mas o cara engole o sapo, porque o cara não está ali para defender o músico. Ele é regional, mas ele não vai defender o músico. Porque se ele defender o músico, ele concorda com esses movimentos de música. Porque qual é o pecado nisso? Nenhum. Ele concorda, mas ele não vai defender por quê? Porque ele está preocupado com o dele. E se ele defender esses músicos aí, que querem fazer tocata e tocar em lugares públicos aí, tipo ginásio de esporte, se ele defender, o dele vai para reta. E aí o diácono não vai sentir quando ele precisar da necessidade. Ele está preocupado com ele, rapaz. É por isso que ninguém defende. Mesmo que concorde, mas corre para debaixo da mesa. Porque é bunda mole, porque é covarde. Não é que nem Mardoqueu. Não é que nem o Salmo falou aqui, ó. E nesse teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. Você não encontra na CCB quem cavalgue pela causa da verdade e da justiça. Só o cavaleiro aqui. Porque aqui é cavaleiro, porra. Aqui não precisa de média de cesta básica, não. Que o diácono enfie no curso a cesta básica. Seu remédio, sei lá o que for. O cavaleiro não precisa de nada, não. O cavaleiro não tem rapreço com ninguém, não. Por isso que defende a causa da justiça e da verdade. Agora tá cheio de bunda mole na congregação, aliás, quase tudo, que pensa só no próprio rabo, na própria barriga. Aí a causa sendo verdade e justa, ele não defende. Porque não é soldado. Ele é um fake, ele é um fantoche. É um vagabundo. Covarde e medroso. Só quem é crente de verdade defende a causa da justiça e da verdade. E qual é a causa da justiça e da verdade? A causa da justiça e da verdade é o seguinte: isso aqui é verdade? É e pronto. Isso aqui é justo? É e pronto. Quem é crente defende e pronto. Quem não é um vagabundo. Ele defende a barriga dele, é o interesse dele. Mesmo ele sabendo o que é certo, o que é errado, ele não vai defender o que é certo, porque ele é um covarde. Ele não é crente. Ele é que nem disse o Senhor Jesus lá em Apocalipse, ele se diz judeu, mas é um mentiroso. Os que se dizem judeu e não são, mas mentem. Então o cara é um regional, ele não vai defender um músico numa causa dessa. Ele não vai chegar num ancião e dizer: nossa, irmão, eu sou regional, mas qual é o problema de se tocar? Qual é o problema disso aí, fazer uma tocata? Tá cometendo algum crime para as autoridades? As autoridades até vão gostar. Tá cometendo algum crime para a autoridade? Não, tá cometendo um crime. Qual é o problema disso aqui? Dá para me explicar?
Ele vai chegar num ancião e perguntar isso? Um ancião lá da regional? Não vai. Por quê? Porque está preocupado com ele. Ele não defende a causa da justiça e da verdade. Porque está preocupado com o ministério. E se ele não obedecer ao ministério, o diácono não sente em ajudar ele. E ele não está preocupado com justiça, com o que é certo ou o que é errado, com o que é justo ou injusto, com o que é santo ou profano. Não, está preocupado com a barriga. Por isso que tem covarde a pau a dar com rodo na congregação e lambe-bota puxar saco. Porque o lambe-bota é aqueles caras que tem cargo. O cara é porteiro, é auxiliar da porta, é manutenção, é limpeza da igreja. Esses caras é tudo lambe-bota puxar saco. Por quê? Porque quando eles tiverem necessidade, o diácono sente e dá uma cesta básica para ele. E eles se vendem pela merda da cesta básica. Por que eles fazem isso? Porque não são crentes. Se dizem judeus, mas mentem. E aí, mesma coisa sendo estúpida, que nem essa que o tirano do Baixo falou, o lambibota e o covarde, eles não vão se pronunciar. Porque eles não estão preocupados com isso. Eles têm medo de o diácono não aparecer na casa deles para dar uma cesta básica quando eles precisarem. É simplesmente isso. O diácono é soberano, ele tem um porteiro lá, tem a irmã lá que trabalha auxiliar da cozinha. Tem um cargo lá qualquer. O diácono sente em ajudar ela porque ela é puxa-saco. E o diácono pega o dinheiro e vai lá. E aí, meu amigo, já era. Mesmo que aconteça uma coisa bem escandalosa assim, uma humilhação tão grande com o ministério fazendo com outro irmão, mas não foi com ela, ela não vai falar nada. Ela não vai fazer nada. Porque não foi com ela. Então o diácono está assim com ela, foi lá na casa dela, levou um negócio para ela lá, levou uma quantiazinha lá para ela pagar a conta de água, a conta de luz. Sabe? O diácono sente ir lá na casa de uma irmã lá, pagar a conta de água. Aqui, irmã, que Deus preparou para a irmã pagar a conta de água e de luz, que está atrasada. Aí, meu amigo, depois ela vai ver esse diácono lá humilhando, esquartejando outro crente, outro irmão, eles não vai fazer nada. Por quê? Porque aquele diácono foi bom para ele. Moisés lá viu o egípcio humilhando um hebreu, foi lá e sentiu as dores. Você ser besta não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, o diácono não sente em ajudar ele. É por isso que a tirania na congregação chegou onde chegou. O cara lá do Braz, o Simbalate lá do Braz, se qualquer diácono encarregado regional que desobedecer ensinamentos de música, é sem chance. É sem segunda chance. Por que o cara, um encarregado regional, ouvindo isso, não se mexe, não se incomoda? Porque é um cadáver, é um morto. Morto por quê? Porque ele não sente empatia. Ele não defende a causa da justiça e da verdade. Ele não tem sentimento. Ele tem interesse. Então ele não se comove. Ele não se move pelo outro. Ele não sente as dores. Que Moisés sentiu as dores lá do hebreu quando o egípcio estava oprimindo ele. Um encarregado regional ouve isso, ele não se comove, ele não sente, porque ele é um cadáver. Ele não tem sentimentos cristãos de verdade. Não se comove pela quebra de José. Então ele está preocupado em manter as boas relações com o diácono, porque se ele precisar de pagar um remédio, o diácono vai sentir de ir na casa dele e dizer: aqui, irmão, a importância que Deus preparou para o irmão para comprar o remédio. Aqui, irmão, a importância que Deus preparou para o irmão pagar a conta de água, de luz, o remédio, fazer a compra. Se um carro lá, o regional lá, o cooperador lá, o regional, o cooperador, o encarregado de orquestra, ele é assim com o diácono. E aí deu um problema no carro lá, ou bateu, não sei o que, deu um pepino lá, tem que pagar alguma coisa. Aí o diácono sabe, aqui, irmão, a importância que Deus preparou para o irmão. Por isso, rapaz, que o Braz é prepotente. Porque tem muito bunda mole, tem muito covarde.
muito mentirosos que se dizem judeus e não são. Por isso que o Paulo falou que o homem que não ama o dinheiro é um homem incorruptível. Sabe? Incorruptível por quê? Porque ele não se dobra por um favor. Ele não se dobra por um bocado de pão. Como está escrito no provérbio, que o prevaricador prevarica por um bocado de pão. Quem é crente de verdade não cede nada, absolutamente nada, não importa a condição dele. Então ele defende a causa da justiça e a causa da verdade. Foda-se o resto. Faz que nem Mardoqueu fez. Sabe? Mardoqueu, o que Mardoqueu fazia? O que Mardoqueu fazia? Aqui, ó. Porque o judeu Mardoqueu, o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurava o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade. Procurava o bem. Um sujeito que procura o bem do seu povo, ele é uma luta. Ele está procurando o bem do povo, de todo mundo. E pela prosperidade da nação. Ele pensava na nação. Ele pensava no povo, que ele era o comandante. Não pensava na própria barriga, que nem o maldito ministério pensa em não. Que nem esse pessoal aí que tem cargo na congregação, que eles pensam neles. Eles querem receber o diácono lá na hora que eles estão... O diácono é uma espécie de proteção social. Então o sujeito tem ministério, tem cargo, eles pensam em não desagradar o diácono, pensando em si mesmo, para não desagradar o diácono, porque se desagradar o diácono não chega lá com o socorro deles. Então, porque o socorro deles não é o Senhor, é o diácono. E o diácono tem o dinheiro lá das coletas que ele pegou, coleta única, sabe? Então a coleta única lá, que o ministério usa para comprar apoio, não para suprir necessidade de pobre. É os pobres que é puxar saco dele, não o pobre que anda pela justiça, pela causa da verdade. Porque não interessa a sua condição. Se você for defender a causa da verdade e da justiça, você vai ser crítico. Não tem como você não ser crítico. Não tem como você não discordar. Sabe? Você vive num mundo de pecado desse. Você vê pecadores ser besta pecando, você não vai falar? Se você tiver conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é santo, do que é profano, do que é justo, do que é injusto, do que é reto, do que é torto. Se você tiver esse conhecimento, é claro que você vai falar. E se você for falar a verdade, é claro que você vai desagradar. Por isso que covarde não tem parte com Deus. Covarde não tem parte com o Senhor Jesus. Porque covarde, ele sabendo da causa correta, ele não tem coragem de falar. E quem tem conhecimento bíblico do que é certo, do que é errado, é claro que vai falar. Ele não vai ficar quieto quando vê um egípcio oprimindo um hebreu. Quando vê um tirano do Brás destilando prepotência. É claro que ele não vai ficar calado. Se ele for crente, ele não fica calado. Porque pelo menos tem vergonha na cara. Só covarde, bunda mole ou interesseiro que fica calado, vendo a opressão e não fala nada. Ah, vai tomar no rabo, rapaz. Então o povo, o cara é sujeito, é regional, houve uma prepotência daquela e fica calado. Por quê? Porque ele quer continuar assim com o diácono. O encarregado de orquestra vê uma merda daquela da música lá e fica calado, porque ele quer continuar assim com o diácono. O sujeito é porteiro, é da manutenção, é da brigada de incêndio, é instrutor, é não sei o que da administração, tem um cargo na igreja. É claro que ele vai ver uma coisa daquela, uma prepotência do ministério, o ministério, as vossas sacanagens, e ele vai ficar calado, porque ele quer a proteção social da igreja. Ele não está preocupado em ajuntar tesouro no céu. Ele não está preocupado com a justiça e a verdade, em defender o que é certo contra o que é errado. Está preocupado com a barriga, meu amigo, com a mesa. Esse tipo de gente é mentiroso. Mentiroso é isso aqui. Se dizem judeus, não são, mas mentem. Porque quem tem cargo na igreja tem um statusinho perante um ou outro. Ah, você tem, você é o quê, irmão? Você tem ministério? Ah, irmão, pela misericórdia de Deus, sou porteiro. Ah, pela misericórdia de Deus, tem um cargo lá no fundo bíblico.
Então na igreja é sociedade de classe. Então quem tem um cargo se acha superior ao outro. Porque foi separado. Eu fui separado para ser do fundo bíblico. Eu fui separado para ser da manutenção. Eu fui separado para ser, pela graça, sou encarregado de orquestra. Pela graça, sou instrutor regional. Então, quem tem cargo na igreja se acha superior a quem não tem nada. E aí ainda tem a proteção, lambendo a bota, ainda tem a proteção. Porque quem é crente fala, levo meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas vagabundo diz assim, olha, de onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do diácono, que chega com um envelopezinho e diz aqui, mano, que Deus preparou para você pagar sua conta de água, de luz, isso, aquilo, outro, uma despesa, sua necessidade, que vem suprir sua necessidade. Sabe, pecadores confiam no diácono. É por isso que vê a opressão, vê a tirania, vê tópico de merda, ensinamento de bosta, e ele fica calado. Captou a mensagem aqui do cavaleiro? Se você não gostou desse vídeo, meus profundos, meus sinceros foda-se pra você. Até mais.